Olá, quarto ano! Vamos lá para mais uma aula, começando uma segunda-feira, bem animados, né? Mas é isso mesmo. Olhem, vejamos, hoje nós iremos começar, né? Vamos dar início, não sei se a gente vai concluir, mas a gente vai dar início ao livro de Geografia da quarta unidade, né? Então, a gente vai começar, não é isso? Pois é. E tia vai querer que vocês abram na página 2. Página 2 e página 3, pra gente ver essas imagens e são lindas. Olha só, eu sei que vocês vão abrir aí, mas eu vou mostrar aqui também. Olhem só, gente. População brasileira. Olha o que estudaremos. Olha que imagens lindas, né? Como a nossa população é bem miscigenada, né? Miscigenada quer dizer bem misturada. Tem branco, tem um negro, tem um mulato, não é isso? É muito legal mesmo. Bom, mas aqui a gente vê os primeiros passos. Os primeiros passos eu vou pular, tá? Eu já vou direto exatamente para o assunto ao qual realmente precisamos entender, nos inteirar, tá? Porque os primeiros passos é importante, tia? Mas a gente precisa minuciar realmente esses assuntos que estão aqui, que vão daqui pra frente, ou seja, da página 4, 5 e até a resolução de algumas atividades, tudo bem? Então, vamos pra lá, vamos à luta, né? Então, vejam, na página 4, a gente vai observar, vai ler, entender a formação da população brasileira. Por isso que, quando você volta para essa página anterior, né, vocês observam que existem diversos rostos diferentes, né, não apenas assim, não apenas com o olhinho puxado, ou então só branco, ou só loiro. Não, vocês observam que aqui existe a nossa população, a formação da população brasileira, ela é bem miscigenada. Essa é a palavra, é uma população miscigenada. E vamos entender o porquê, né? Enfim, o porquê dessa formação miscigenada. A primeira coisa que nós temos que lembrar, que eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir, é que muito antes de Portugal vir ao nosso encontro, né? Nós aqui, em nossa terra, em nosso continente brasileiro, já existiam pessoas, já existiam seres humanos, né? E esses seres humanos eram os povos que foram classificados como índios, os povos indígenas, né? Os portugueses, por sua vez, vieram, colonizaram o Brasil e foram assim trabalhando, né? Trabalhando, fazendo uma série de modificações. A população brasileira, ela é formada por povos indígenas, portugueses e africanos. Se vocês não sabem, os indígenas já estavam, né? A população indígena já estava aqui no nosso país, já fazia parte. Os portugueses, como eu acabei de falar, os povos que colonizaram as nossas terras, né? E assim também se puseram como donos dos povos indígenas da época. E por fim nós temos os africanos, não é isso? Pois é. Porém, os africanos, nós temos que salientar que eles foram trazidos à força para que fossem escravizados, né? Nessa época em especial, por quê? Porque nessa época os indígenas, eles não tinham, não costumavam fazer atividades tão forçosas, assim, do tipo de carregar muito peso. Eles não tinham esses hábitos, os hábitos eram outros. E os africanos, eles tinham um perfil de atividades mais bruscas mesmo, digamos, né? De levar mais sol, de ter o físico, o porte físico e ter também estrutura para aguentar atividades que exigiam mais, diferente dos indígenas, que aqui não tinham estes hábitos.
Então, uma dessas foram as razões pelo fato dos africanos também virem forçados ao Brasil, tá bom? Então, nós temos aqui 3 tipos digamos assim, de povos: africanos, portugueses e indígenas. Daí dá para entender o porquê das nossas características serem tão diferentes uma das outras e não ser padrão, né? Como alguns colocam. Nós vamos observar que a partir do século XIX, tá, gente? A partir do século XIX, outras nacionalidades acabam se integrando ao Brasil. E quais foram essas nacionalidades? A gente pode citar italianos, alemães, japoneses, ucranianos. Sim, esses povos acabam vindo para o Brasil por diversos motivos, né? Isso já no século XIX, tá? Ocorre ainda mais um crescimento populacional e também aumenta-se ainda mais essa miscigenação, tá? Essa diversidade populacional em nosso país, certo, gente? Fora que a mistura de muitas culturas, tá? Porque nós observamos que temos africanos, tem os indígenas, tem os portugueses, ucranianos, japoneses, italianos. Então, cada um traz consigo seus conhecimentos, suas culturas, suas crenças. E isso vai formando e constituindo a nossa população, certo? Ou seja, o Brasil não tem uma cara só. Na página 5, nós falaremos agora sobre os povos indígenas. Exatamente. Como todos sabem, ao chegar aqui no Brasil, os portugueses se depararam com os índios, não é isso? Assim foram delimitados este nome, índios, né? E é bom que a gente possa salientar que essa população indígena já possuía, né, seus hábitos, seus costumes, suas culturas, crenças, a sua forma de viver, né? Muitos caçavam, pescavam, outros, além de caça e de pesca, tinham cultivo de pequenas propriedades de terras, enfim, eram hábitos já formados pelos indígenas, que aqui já moravam, não é isso? A FUNAI, que é o órgão responsável para a proteção dos indígenas, no ano de 1500, que foi a época de colonização, que os portugueses vêm ao Brasil, eles dizem que nessa época existiam 3 milhões de indígenas. Olha só, é muita gente, né? São muitos índios. Sabendo que não há somente uma classificação indígena, então assim, não há um tipo único. Esse indígena dessa tribo e todos assim são. Não. Eles também se dividem em outras formações, ok? Se atentem a isso. Muitos também são nômades, né? Saindo de um lugar e indo para um outro para caçar, para se manter, para se sustentar, certo? Com a entrada dos portugueses, nós sabemos que eles fazem com que os indígenas procurem ser também escravizados, procurem fazer as atividades às quais eles já estavam acostumados em Portugal, se tornando parte dessa colônia, né? Inserindo hábitos e costumes e crenças religiosas que os índios não tinham e não faziam. Com isso também nós temos que pontuar que esses mesmos índios sofreram um genocídio, vamos assim dizer. O que quer dizer genocídio, tia? Genocídio, ou seja, morreram milhares, exatamente, milhares de índios morreram. Devido ao quê? Devido à imunidade, em especial a imunidade, porque esses índios eram concentrados, não haviam contato com outras pessoas, e essas outras pessoas que já vinham de outras regiões, que já tinham sua imunidade mais segura, qualquer doença
um resfriado, uma gripe, uma catapora, bastava com que um desses portugueses entregasse alguma peça de roupa para esse indígena, qualquer um deles. E ali, vários da mesma colônia, da mesma comunidade indígena morriam aos montes, porque eles não tinham imunidade suficiente, muito menos medicamentos que pudessem suprir as doenças que os portugueses acabavam trazendo. Fora que muitos eram mortos, né? Sem dizer isso. Então, a gente vê que eles foram capturados, foram escravizados. Portugal adentra no Brasil e, além de tudo, explora as riquezas brasileiras. Entre elas, nós temos um dos recursos naturais, que é o pau-brasil, né? Que nós aqui sabemos. E, enfim, essas inclusões que os portugueses iam fazendo, colocando, adentrando nos costumes dos indígenas, foram fazendo com que muitos também fossem perdendo os seus hábitos, seus costumes, seu linguajar, certo? Porque eles forçavam muitas atividades e forçavam também a acreditar no que eles acreditavam, nos costumes que eles traziam já de Portugal. Então aqui, ó, nós temos aqui povos indígenas, né? Com alguns portugueses, esses portugueses a cavalos, né? Alguns indígenas, se vocês observarem, assustados. Eles se encantavam. Um dos fatores importantes foi que nesse encontro, o que mais encantou para os indígenas eram os utensílios que tinham brilho, com panelas, facas e mais, eles não sabiam utilizar, né? A forma deles utilizar eram flechas e entre outros objetos, mas esses não eram. A pergunta que diz aqui é logo essa: igual ou diferente? Os povos indígenas são todos iguais ou existe diferença entre eles? O que é que você acha? De acordo com o que eu falei, o que é que você pensa a respeito? Então aqui você já vai colocando sua resposta, tá bom? Na página 6, nós temos uma continuação, tá? Uma continuação da mesma atividade. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso queridíssimo, olhem só, lá na página anterior, na FUNAI, né? Nessa época no século XIX, se eu não estou errada, eram cerca de 3 milhões. 3 milhões, tá? A FUNAI, ela protege as comunidades indígenas e também tenta preservar, o que eu também aqui coloquei, tenta preservar as terras desses povos, ok? É isso. Já aqui no IBGE, nos dias atuais, hoje há 897 mil habitantes indígenas. Gente, isso é uma decadência total. E assim, sabendo que essa diminuição, essa gravíssima diminuição, foi por meio do genocídio que eu falei, né? Foi por meio de mortes, né? Não de mortes naturais, mas provocadas com o intuito de explorar, de escravizar, de capturar, de fazer benefício próprio, né? Para a corte, como assim dizer, né? Então, boa parte vive nas cidades e outras nas reservas que são demarcadas e protegidas pelo governo federal, ok? Então, aqui nós temos um mapa, tudo bem? Ó, nosso mapa. O mapa tem o título Reservas Indígenas no Brasil, 2015. E aí nós temos a legenda, que é uma legenda com a legendinha verde, que diz Reservas Indígenas Regularizadas. Então, você vai observar onde estão, quais são as regiões e, por meio delas, você vai poder conseguir responder essas questões. Primeira, qual a principal informação presente no mapa? Tá logo dizendo, acho que a primeira coisa que aqui já diz, não é isso? A tia não vai falar, a tia vai ficar em silêncio e vai esperar que vocês façam, ou acertando ou errando. E o segundo? De acordo com o mapa, existem reservas indígenas no estado onde você vive? Eu tô vendo daqui. Eu acho que tem.
Então, você vai observar onde nós moramos, o estado em que nós moramos, e vai dizer se existe ou não, né? De acordo com o mapa, existem reservas indígenas no estado onde você vive? Pois é. Essas demarcações aqui foram feitas pelo IBGE, tá, gente? Então, são demarcações justamente protegidas pelo governo federal, para essa quantidade de índios que Tia acabou de citar, 897 mil indígenas, tudo bem? E precisamos observar sempre a legenda e o título, porque os dois, quando você olha para as perguntas, eles já te entregam as respostas, certo? Então, bem, até aqui, por enquanto, é a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos então para a nossa próxima, que no caso vai ser sexta. Sexta-feira nós teremos aula de novo, então daremos continuidade. Eu não vou enchê-los de informações e de atividades por enquanto, mas se por um acaso eu ver que no presencial deu certo essas atividades e eu puder incluir mais alguma, eu falo, mando um áudio, explico alguma coisa rapidinho, para que vocês façam uma leitura, ou então escrevam no quadro e assim envio para vocês, tudo bem? Dúvidas, eu estou aqui à disposição, tá certo? Um beijo bem grandão e até a nossa próxima aula.